Você já se pegou pensando que é uma farsa enquanto tentava criar alguma coisa? Ou então já pensou, caramba, eu não sou criativo? Existe essa ideia, né, de que criatividade é um dom divino, que você ou nasce tendo ou não, que não é uma coisa que você consegue ir desenvolvendo ao decorrer da sua vida. E se você pensa dessa forma, então esse vídeo é para você. Logo de início eu já quero dizer que essa ideia é um completo absurdo, porque criatividade, assim como qualquer coisa na vida, precisa ser estudada, treinada e aplicada. O problema é que a maioria das pessoas não sabe como fazer isso. Talvez você seja uma delas, mas a partir de agora você não vai ter mais essa desculpa, porque você vai entender como você pode trabalhar a sua criatividade. Então pega um papel, uma caneta e bora trocar uma ideia. Esteja se perguntando como é que eu sei que isso é uma coisa que pode ser treinada. É porque eu também já estive nesse lugar de me achar pouco criativo, principalmente quando se trata de criação de conteúdo ou alguma coisa que eu preciso criar do zero. Eu me pegava pensando, será que isso aqui tá a minha cara? Será que reflete quem eu sou? Ou será que isso é uma coisa muito parecida com algo que eu já vi em outro lugar? E a verdade é que eu estava fazendo um pouco disso tudo. No fundo eu me punia e me sentia culpado. Mas isso acontecia porque eu ainda não tinha entendido uma coisa muito básica e simples. Nada é tão original assim quanto a gente acha que é. Na verdade, a gente até sabe disso. Mas quando é a gente criando, quando a gente está ali nesse papel, o negócio é um pouco diferente. A cobrança é diferente. Então, olha, você não é uma fraude. Até porque isso é uma coisa relativa. E você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Tudo começou a mudar para mim e eu comecei a aceitar esse processo com mais facilidade quando eu entendi uma coisa, que é simples, mas também é poderosa. Você é a soma de todas as suas influências. Hoje a gente está numa era onde a gente usa o termo influência para muitas coisas, mas você já parou para analisar e entender o que significa de fato influenciar outra pessoa? O nosso comportamento é influenciado, os nossos gostos também são influenciados. Nós somos influenciados por nossa família, por nossos amigos, pela sociedade, pela comunidade, pela cultura, pelo ambiente em que nós estamos inseridos. E sabe o que tudo isso significa? Que na hora que a gente for criar alguma coisa, a gente vai levar em conta os nossos gostos pessoais. Não dá para fugir disso. Então, no seu processo criativo, principalmente no início, você vai ficar com aquela sensação de que está copiando outra pessoa. E você provavelmente está. Isso é comum e meio que já é esperado. A gente precisa de referências para se inspirar. O problema é que às vezes a gente não sabe dosar isso e acaba exagerando. Mas a boa notícia é que nem tudo aquilo que a gente se inspira ou copia, o resultado final não fica tão parecido com aquilo que a gente estava se inspirando ou copiando. É aí que eu vou te fazer uma pergunta. Quem são as suas referências? Quem te inspira? Agora que você já entendeu que copiar é basicamente inevitável, o jeito é cair dentro e copiar cada vez mais. Mas calma, que você não vai fazer isso de qualquer jeito, porque existem algumas regras que eu vou te contar agora. Como eu disse, você deve conhecer muita gente bacana, muita gente que te inspira, mas você sabe quem são elas de fato? E no que elas te influenciam? Você entende qual é a influência que essas pessoas exercem na sua vida? Então é isso que você vai fazer agora. Vai pegar uma lista e vai anotar quem são essas pessoas. E agora é que vem o pulo do gato. Preste atenção. Depois que você entende quem são as pessoas que você quer copiar, você precisa definir o que você vai copiar de cada uma delas. E eu não estou falando do resultado final. Eu estou falando do pensamento por trás, da filosofia daquela pessoa. O seu esforço tem que ser em tentar entender o mundo da mesma forma que aquela pessoa enxerga. Se você não consegue entender a essência de algo, na verdade você só está copiando o produto final. E aí sim você está fazendo uma cópia mal feita de outra pessoa. Uma frase muito bacana de um designer chamado Yamamoto, eu acho que é assim que se fala o nome dele, não sei, mas é esse aqui, esse nome, está escrito aqui na tela, que diz o seguinte:
Comece copiando quem você ama. Copia, copia, copia. E no fim, você vai encontrar a si mesmo. E é basicamente isso que você tem que fazer aqui. Bom, agora que você já entendeu que você é a soma de todas as suas diferenças, você deve estar pensando como você vai colocar isso em prática, né? Como que na prática isso funciona. Mas calma, porque eu ainda tenho algumas dicas para te dar, para você conseguir se achar nesse caminho, tá bom? Então bora lá. Primeira coisa delas é: separe um tempo para o tédio. Sim, para o tédio. Eu sei que parece um pouco estranho, mas o tédio estimula a nossa criatividade. A gente está recebendo estímulo o tempo todo. A nossa cabeça não para um segundo. Então, se o cérebro está tão ocupado processando informação, como ele vai ter tranquilidade para criar alguma coisa? Entendeu? Nesse estágio de tédio, muitas ideias surgem. E a parte boa é que você não vai estar ocupado, porque você não vai estar fazendo nada. Se um pensamento, se uma ideia surgir, você vai poder dar a devida atenção a ela. E você já parou para pensar que quando você não está fazendo nada, na verdade você está fazendo uma coisa muito importante, você está deixando a sua mente descansar. Isso é essencial no processo de criatividade. O segundo ponto é: tenha um hobby. Você lembra quando você era criança e chegava da escola e queria fazer alguma coisa por pura diversão? Sei lá, pintar, desenhar, às vezes construir alguma coisa. Isso é um hobby. É porque a gente, na vida adulta, às vezes acaba não entendendo essa questão, né? A gente tem que fazer alguma coisa para algo, sabe? A gente meio que desaprendeu a ler um livro simplesmente porque a gente gosta, né, da historinha, que às vezes não é nada demais, é uma crônica, é uma coisa boba. Não é um livro técnico, não é um livro de desenvolvimento pessoal, não é um livro de orações, filosofia. Você não tem nenhum ganho, digamos assim, secundário com aquilo. É o puro entretenimento. Um exemplo muito claro disso é a corrida, né? Eu conheço pessoas que praticavam corrida por hobby. E hoje a corrida deu um boom e se tornou meio que performance. Então, as pessoas colocam lá nos seus aplicativos quanto tempo estão correndo aí. Monitoram no aplicativo. A diferença do hobby é essa. Você não está competindo com ninguém. Você está fazendo aquilo porque você gosta, porque você quer se divertir. O intuito ali não é a performance. Óbvio que meio que tem um pouco disso, mas é diferente. Isso normalmente acontece com esportes, por exemplo, corrida ou uma luta. Mas é uma coisa meio que você consigo mesmo. É uma coisa para o seu entretenimento, para a sua diversão. E não para performar para outra pessoa. Deu para entender? É diferente. É diferente quando você, por exemplo, na corrida, você está ali correndo e você quer ganhar mais resistência ou você quer fazer 1 quilômetro em menos tempo para você mesmo, né? Para você se desafiar porque você quer fazer isso. E isso é diferente da pessoa que vai entrar lá e vai monitorar no aplicativo, vai colocar nos stories, vai mostrar para os amigos. Você tá entendendo? Uma coisa é você querer evoluir suas habilidades dentro de um hobby, entendeu? Como, por exemplo, o desenho. Você pode começar desenhando muito mal e dali a um tempo tá desenhando super bem. Mas aquilo ainda assim ser um hobby para você, que é completamente diferente de um arquiteto tendo que aprender a fazer desenhos por conta da profissão, ou um estudante de arquitetura para passar no vestibular. Entende que são dois pesos completamente diferentes? Um está focado no entretenimento e na diversão. O outro está focado em performar, em ter algum ganho. O hobby é isso, é diversão. Então procure alguma coisa que você se divirta fazendo. Tocar um instrumento, ler, escrever. Por você, por diversão, não por performance. O terceiro ponto, na verdade, é um lembrete. Se você está nesse processo de criar conteúdo, de querer fazer alguma coisa diferente, se arriscar, no fato, quer desenvolver a sua criatividade, quer mostrar para outras pessoas, e você tá nessa de vou, não vou, não sei, medo de julgamento, sabe? Várias coisas passando pela sua cabeça. Esse ponto, ele é mais uma reflexão e um leve tapinha na sua cara. Eu acredito que você já tenha visto algum documentário de celebridade por aí. Ou pelo menos uma entrevista. Não é possível que você não tenha visto pelo menos uma.
Normalmente, eles falam sobre como eles sofrem com a fama. Às vezes não falam assim diretamente, mas falam que não tem mais privacidade, ou que alguém quis tirar uma foto, e aí não pode dizer não, mesmo que esteja num dia ruim. Existem diversos relatos disso. Mas o fato é que você não é uma grande celebridade. Essas pessoas têm cobrança de desempenho. Elas têm cobrança não apenas por executivos, elas têm pela parte do público. A gente pode se aventurar, a gente pode se arriscar sem ter tanta coisa a perder, entende? A gente pode criar, apagar, testar, modificar, fazer novamente tudo o que a gente quiser, porque a gente pode aproveitar o nosso anonimato. A gente pode ousar sem ter tantos riscos. Você entende que para uma figura pública muito grande, talvez uma palavra que seja mal interpretada acarrete danos na sua carreira? Você entende que talvez um artista, um músico, que lance um álbum que não faça tanto sucesso pode representar a perda de um contrato? Você entende que quanto maior for a visibilidade que você tiver, maior vai ser a pressão em cima de você? Sim, isso vai acontecer. Elas andam lado a lado. Mas hoje nós somos anônimos. Então hoje nós temos a liberdade e a possibilidade de se aventurar, tentar, criar, modificar, testar, gente. Testar é muito bom. Às vezes uma coisa que a gente acha que está sendo bacana não está sendo. Uma coisa que a gente não bota nem um pouco de fé. A gente às vezes fala assim, vou fazer isso daqui só para fazer porque eu quero fazer. E às vezes dá certo. É isso daí que tem um bom impulsionamento e as pessoas abraçam essa ideia. Então tenta, crie, faça. Aproveita que você é anônimo. Você tem liberdade. Você entende que no processo de criação e de criatividade, a gente meio que está fazendo uma colcha de retalhos? A gente está pegando várias partes, vários fragmentos e costurando eles para no final formar uma coisa nova, diferente. Isso acontece muito em música. Você vai ver os novos artistas de agora se influenciando nos artistas do passado. Muitos deles vão pegar trechos de músicas, citações, e sim, o resultado atual é diferente. Mas eles sofreram influências do passado, entendeu? Eles fizeram essa corte de retalhos que a gente está falando aqui. Isso acontece na nossa cara. A questão é que, para outras pessoas, a gente não coloca o mesmo peso que a gente coloca para nós. Basicamente, tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo foram insights que eu tive ao ler o livro Roube como um Artista. Se você tem a possibilidade, se você tem interesse nesse assunto, cai dentro. Ele é bem bacana porque ele proporciona algumas reflexões muito da hora. E se você não gosta de ler, fica tranquilo, porque ela tem muitas figuras. A proposta dela é realmente fazer você refletir. Então, vale muito a pena. E para finalizar esse vídeo, eu quero te dar o apontamento mais importante de todos, que é: comece a fazer. Coloque em ação. Vai por mim, não existe nada melhor do que você ver aquela sua ideia germinando, aquele projeto tomando forma. Porque no fim das contas não se trata de velocidade e nem de resultado, mas de ação. Eu sei que a caminhada pode parecer difícil, mas ela sempre começa do mesmo jeito, no início. Foi assim para toda essa galera que você anotou ali que te influencia. Tá sendo assim para mim? E é assim para você também. Tô aqui na torcida para que você tire essa sua ideia do papel, de fato, que esse não seja só mais um vídeo que você tenha assistido. Eu falei sobre várias coisas aqui nesse vídeo e queria saber se alguma delas foi útil para você. Caso você tenha gostado desse vídeo ou vá colocar alguma dessas coisas que eu disse em prática, dá uma curtida, por favor. É uma forma de eu ter um feedback do meu conteúdo e de como eu estou me saindo. Então, isso é muito valioso para mim e eu vou ficar muito agradecido. De novo, eu espero que você coloque o seu projeto em prática, que você comece a desenhar e tirar do papel também. Tá bom? Até semana que vem. Um grande abraço.